Olá, pessoal. Nós estamos na segunda fase modernista, apresentando alguns autores que eram chamados da geração de 30, ou a segunda geração modernista, vamos pensar assim. Então, Raquel de Queiroz, ela é uma escritora que sua obra se encaixa perfeitamente na segunda geração modernista. Então, vamos lá. Raquel de Queiroz, autora do primeiro romance, O 15, publicado em 1930, nasceu em 1910 e é uma das principais autoras do modernismo brasileiro. Integrando inicialmente a geração de 1930, conhecida pela tendência regionalista, a autora possui uma obra vasta. São 72 anos de carreira e 92 de vida. A escritora faleceu no Rio de Janeiro, no ano de 2003. Falando da sua biografia, nasceu em Fortaleza, Ceará, em 17 de novembro de 1910. Em 1917, mudou-se para Belém do Pará e em 1919 retornou ao Ceará, onde fixou residência. Em 1930, publicou seu primeiro e principal romance, O 15, e vocês vão me ouvir falar bastante sobre essa obra ao longo da nossa aula, pois é a obra primordial da existência de Raquel de Queiroz. Em 1937, foi presa pelo governo Getúlio Vargas. Em 1964, apoiou a ditadura militar brasileira. Recebeu o Prêmio Camões, a maior honraria dada a escritores de língua portuguesa, em 1993. Faleceu em 2003, no Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade. Esse prêmio é um dos prêmios mais importantes da literatura, falando de Brasil, além de uma mulher ter recebido. Características: Raquel de Queiroz escreveu durante mais de meio século e suas obras, a depender da época, apresentam algumas características que podem ser ressaltadas. No começo da carreira de escritora, principalmente no seu romance inaugural, O 15, que foi esse mais importante, datado como o primeiro, nota-se uma forte tendência modernista, regionalista, ou seja, a autora denuncia em seu romance a seca, a miséria, a sujeição dos mais pobres diante da ganância dos mais ricos. A obra, inclusive, traz traços autobiográficos, já que a autora também se retirou com sua família do Ceará para o Rio de Janeiro durante a forte seca que assolou o Nordeste brasileiro no ano de 1915. Então, em 15, há uma escrita quase que biográfica, por ela ter passado por essa necessidade de abandonar o local onde morava, largar suas origens ali, largar suas histórias em busca de vida melhor em outro lugar, acreditando que em outro lugar você vai ter uma condição de vida melhor, que é basicamente o suprassumo do 15, ela acaba trazendo para essa obra traços biográficos. Além do regionalismo, a autora também escreveu obras com forte teor político, partidário, caso do romance Caminho de Pedras, e em outros casos, produziu livros com uma perspectiva mais intimista e psicológica, como em As Três Marias. Curiosidades sobre Raquel. Além de romances, peças de teatro e obras infanto-juvenis, que é uma característica também dela, as obras infanto-juvenis, Raquel de Queiroz também é conhecida por suas centenas de crônicas. As crônicas de Raquel de Queiroz são bem conceituadas. Crônica é um texto difícil, é um texto verídico, um texto que ele acaba tendo uma estrutura pequena e de grande conteúdo ao mesmo tempo. E ela é uma forte escritora dentro dessa tendência das crônicas. Texto que a escritora produzia enquanto jornalista. O jornalismo, inclusive, era a profissão preferida da autora.
A literatura era, segundo a própria autora, uma necessidade e não uma escolha. Reconhecida nacionalmente desde o seu primeiro romance, que é o 15, né, de Raquel de Queiroz, obteve grandes feitos em vida, tais quais ser a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e, além disso, vencer o Prêmio Camões, maior honraria que um escritor pode receber em língua portuguesa. Tamanha a importância de Raquel de Queiroz, uma mulher muito à frente do seu tempo, muito representativa para as mulheres de modo geral. Frases. Algumas frases famosas de Raquel de Queiroz. A cadeia parecia não mudar nunca, como uma coisa morta, e quem estava lá se esquecia da conta dos dias e das horas que acabavam se embaralhando todas quando se tentava classificar alguma lembrança. Ela fala, óbvio, do período em que ela passou na cadeia. Eu me arrependo de quase tudo, né? É uma vida muito forte, muito diferente da vida padrão das mulheres da época. Tanto é que ela sai com essa frase: na minha infância, todas as velhas só viviam na igreja. Velha sem religião, quem inaugurou foi a minha geração. Mostrando que há uma característica totalmente diferente, né, do que se tinha. As obras importantes, existem N obras, mas vamos falar um pouquinho das mais importantes e dar uma ênfase no 15. Raquel de Queiroz escreveu muito e durante muito tempo. Suas produções envolvem romances, peças de teatro, crônicas e livros infanto-juvenis. Em relação aos livros voltados para o público jovem, a autora recebeu o Prêmio Jabuti pelas obras O Menino Mágico, em 1967, e algumas outras dentro dessa classificação infanto-juvenil, né? Texto jovem, mas essa é a mais importante. Apesar da premiada produção para crianças e adolescentes, a principal parte da obra de Raquel de Queiroz está centrada em seus romances. De seus romances, o que recebe destaque? O 15. Publicado em 1930, além dele, a autora também escreveu, em relação a romances, Caminho das Pedras, em 1937, romance escrito enquanto Raquel de Queiroz esteve presa durante o governo de Getúlio Vargas, de onde saiu aquela frase. As Três Marias, em 1939, obra intimista que conta o psicológico de uma adolescente. Neste romance, nota-se uma aproximação do estilo da autora com outra grande escritora brasileira, que é a Clarice Lispector. Memorial de Maria Moura, em 1992, que veio a se tornar novela, né, minissérie, se eu não me engano, na Rede Globo. Último romance da autora, que conta a história de uma cangaceira. Miguel, 1932, e Dora Doralice, em 1975. Raquel de Queiroz também escreveu as peças de teatro Lampião, em 1953, A Beata Maria do Egito, em 1957, e Teatro, em 1995. Ela escreveu também muitas crônicas e é uma autora muito conhecida por essas crônicas, né? Então, um breve resumo da história do 15 e uma associação, de repente, com uma outra obra que eu acredito que vocês terão bem rápido. O 15, em 1930, é uma narrativa que conta a trajetória de Chico Bento e sua família. O protagonista, demitido de seu emprego de vaqueiro devido à seca de 1915, a seca que ela passou, vê-se obrigado a migrar em busca de condições melhores. Durante o romance, a família passa por diversas penúrias, enfrentando a miséria, a privação para chegar até o Recife. Apesar de chegarem ao destino almejado, a família não encontra condições de vida na região. E no final do romance,
os sobreviventes da jornada migram para São Paulo, para se tornarem mais uma família de imigrantes na Grande Paulista, né? Na capital paulista. Ou seja, uma grande associação dá para se fazer com Vidas Secas, porque é, na verdade, características dessa segunda fase modernista, tá? O regionalismo. No próximo vídeo, nós veremos Jorge Amado. Então, até lá!